Graça e paz, irmãos. E então eu queria compartilhar uma palavra com vocês. Aqui eu estava pensando sobre a temática da depressão, baseado no Salmo 6. E eu queria ler apenas o versículo 8 e 9 do Salmo de Davi, que ele diz assim no versículo 8: A tristeza embaça minha vista e os meus olhos estão cansados. Depois você lê com calma os versículos anteriores, que ele vai falar de diversas situações que ele estava passando. É verdade que hoje a gente conhece a depressão como a doença do século, né? Pós-pandemia, a OMS vai afirmar que mais de 40%, houve um aumento de 40% dos casos de depressão. E a gente sabe que depressão é esse sentimento de tristeza extrema, né, de aflição interior, de uma fadiga, né, de um cansaço, de desesperança, de pânico, né, onde as pessoas vivem sem esperança, com o céu completamente nublado para elas, né, aflição, cansaço, tudo isso envolve então não só o corpo, né, o físico, mas a alma que adoece. É claro que eu não quero ser simplista, porque isso é caso médico ou caso terapêutico. Eu estou aqui falando apenas olhando de maneira bíblica, né, em alguns casos, mas a gente sabe que as causas são diversas, né, da depressão. Pode ser até uma situação genética, ou até da própria personalidade, inclinação da personalidade humana, que tende a ser mais depressivo, mais melancólico. Mas pode, por exemplo, ser uma situação circunstancial, como algum trauma que a pessoa viveu, né, experimentou, ou o trabalho, né? Eu acabei de ter alta do meu psicólogo, porque eu passei um trabalho extremo, cansaço, e isso me esgotou, isso me trouxe o que a gente chama da síndrome burnout, né, que envolve também um estado depressivo, né? A gente acaba passando por esse estágio. No caso aqui da Bíblia, desse Salmo, Davi provavelmente estava passando, como ele passou na vida, né, de perseguições, de lutas, problemas com seu próprio filho, quadros, né, de dificuldades, de aflições que levaram a possível quadro de depressão. Porque se você reparar os versos, no verso 2 ele fala de fraqueza, no versículo 3, na parte A, ele fala de angústia. E na sequência de uma falta de esperança, no texto que a gente também falou aqui, de que o embaça, né, o versículo 8, né, embaça a minha vista, ou seja, sem esperança, sem perspectiva. Ele fala de um aprisionamento, né, ele se sente aprisionado. Ele fala no versículo 5 de morte, de sentimento de morte. Ele fala de exaustão no versículo 6, que ele geme a noite toda e ele está cansado, exausto de tanto chorar. Ele vai dizer que a tristeza que vai embaçar a vista dele, perdendo essa perspectiva e essa esperança. Então parece aqui nesse caso um caso típico de uma depressão circunstancial. Mas como todo salmo, né, a gente tem muitas passagens bíblicas onde os personagens descrevem quadros como esse de tristeza, mas o interessante é que a Bíblia ela sempre tem essa perspectiva de esperança, né? Apesar do quadro de tristeza, de angústia dos personagens, eles sempre, principalmente os salmos, apontam para uma esperança. Então, dessa forma, como a gente pode ver que Davi superou esse momento da vida dele? Como é que ele venceu isso, né? Como ele, melhor dizendo, superou, né? Superar. E eu queria então falar de duas coisas rápidas aqui, importantes. Mais uma vez, quero abrir aspas e dizer que eu não quero ser simplista. Eu sei que esse é um caso que muitas vezes requer um cuidado de medicamento, né? Requer um cuidado médico, dependendo do grau que você está, um cuidado psicológico, tudo isso você precisa cuidar. Mas eu estou vendo aqui na perspectiva do aconselhamento pastoral para a sua vida. Se você está aí no início ainda, né, vivendo essas tensões talvez circunstanciais, eu queria dar duas dicas. A primeira dica é reconhecer. Veja que Davi, ele não vai maquiar, ou ele não vai camuflar, ele não vai abafar o que ele está passando. Pelo contrário, ele como homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, um grande rei,
ele expõe o que ele está sentindo. Por que isso é importante? Irmãos, nós estamos vivendo numa sociedade, muitas vezes, que demoniza aquele que vive a depressão. Alguns vão dizer que é frescura, alguns vão dizer assim, arruma uma louça para lavar, você está aí triste no quarto, chorando, toma vergonha na cara, né? Muitos então vão banalizar, e por conta disso, muitas pessoas se fecham, muitas pessoas não têm coragem de reconhecer e expor esses sentimentos, e muitas vezes eles vão morrendo aos poucos, vão adoecendo e chegando a um estado gravíssimo. Isso é tão perigoso porque isso pode culminar até mesmo na morte, assim como uma doença física, né, que se você não tratar uma úlcera, não ir ao médico, não tomar as medicações, isso pode culminar na morte. Da mesma forma, segundo até Hernando Dias Lopes, ele vai dizer isso, o estágio final de uma depressão não tratada, não curada, pode levar à morte no sentido ali da pessoa tirar até a sua própria vida. Então o reconhecimento, a declaração, olha, eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou abatido, estou exausto, estou encharcando a minha cama de lágrimas. Reconhecer. Eu lembro de uma vez de um consultor de uma empresa, que ele, analisando a empresa, ele disse uma coisa que eu guardei no meu coração. Ele disse o seguinte: uma empresa que está falindo, 50% do caminho andado, ou seja, para resolver o problema da empresa, é você detectar e reconhecer o estado de miséria, de problema, de gravidade que está a empresa. Quando você detecta e assume, já é 50% do problema resolvido. Da mesma forma, irmãos, numa cultura onde a gente acaba abafando, e se eu trouxer aqui a aplicação, tanto você que talvez não é um cristão, né, não tem esse envolvimento religioso, né, não tem problema, isso atinge a você, atinge a cristãos também, e a sociedade também tem esse preconceito com todas as pessoas, mas olhando no universo evangélico é pior ainda, porque muitas pessoas não assumem o sentimento porque têm medo de serem taxados de fracos na fé, que não são espirituais. Alguns até chegam ao exagero, dizer, deve estar endemoniado, deve estar em pecado. E por causa disso, muitos na igreja estão morrendo ali nas suas cavernas, morrendo ali com suas dores internas, interiores. E eu já tratei e cuidei, já caminhei com muitos desses casos, né? E as pessoas dizem o seguinte: olha, eu preferia ter amputado um braço do que estar sentindo o que eu estou sentindo, porque não dá para descrever. Então, reconhecer é o primeiro passo. Segundo, bem breve, claro, aqui eu estou trazendo uma dimensão pastoral, de aconselhamento, bíblico, né? Davi, ele, então, no texto que nós lemos no versículo 9, ele diz assim: o Senhor ouve a minha súplica. Né? A tristeza está embaçando a minha vista, mas o Senhor ouve a minha súplica, o Senhor responderá a minha oração. Então, primeiro, reconhecer. Segundo, confiança incondicional a Deus. Confiar em Deus é entregar o nosso caminho, como Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Ele vai dizer o seguinte: não fiqueis inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus em oração, súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, o que ele está dizendo é que no momento da aflição, da inquietação da alma, o melhor remédio é a gente transferir, como diz Pedro, lance sobre ele toda a sua preocupação, toda a sua ansiedade, toda a sua atenção, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É um se lançar confiança, é um se lançar nas mãos de Deus, é orar. E eu queria compartilhar com vocês, irmãos, que esse período que eu passei de burnout foi um momento muito difícil, no meu quarto trancado, de muita dor na alma,
de muita tristeza, de muita angústia, mas foi exatamente nesse momento que eu me apeguei a Deus, que eu passei a confiar mais em Deus, que eu disse: Senhor, eu não tenho esperança, não tenho perspectiva, mas eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Tu estás comigo, eu sei que o Senhor está vendo a minha dor, eu sei que o Senhor está vendo a minha tristeza, eu sei que o Senhor está vendo a minha angústia, e eu entrego o meu caminho, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, eu quero seguir segundo a Tua vontade. Eu me agarrei com Deus, e graças a Deus, agora, essa semana, quase um ano, e eu fiquei muito feliz, compartilhei com a minha família, quero compartilhar com vocês, que o meu psicólogo, né, que é um pastor também, um amigo, ele disse: Márcio, você está bem, você está aí no sertão, está aí pregando o evangelho, está feliz, eu quero te dar alta, você está bem. Eu fiquei muito feliz com isso, porque a gente precisa reconhecer e buscar ajuda. Então eu busquei ajuda médica, né, psiquiatra, porque você, em alguns casos, dependendo da situação, mexe com a química do cérebro, você precisa então de medicação, você precisa também de resolver algumas questões mentais de pensamento, e aí estão os psicólogos, terapeutas, que podem te ajudar nesse processo, mas principalmente, reunindo tudo isso, você precisa se apegar a Deus, você precisa se apegar em oração. Eu sei que existem alguns estágios da depressão que você não tem nem força para orar, para ler a Bíblia, mas que o seu suspiro, que as suas lágrimas sejam apontadas e canalizadas para Deus. Como o Davi, provavelmente, ele estava dizendo: olha, minha cama está encharcada de lágrimas, mas o Senhor é aquele que ouve a minha oração, é aquele que ouve a minha súplica, é aquele que vai responder, que vai fazer superar e atravessar esse vale tão sombrio. E hoje eu estou aqui como aquele que passou por esse vale sombrio e quero te estimular a se apegar a Deus. Eu queria fazer uma oração por você, você que está passando aí por momentos difíceis, circunstâncias tenebrosas, e talvez você esteja dizendo: olha, eu não sei como sair dessa. Talvez você esteja como aquele texto de Isaías 50, versículo 10, que Isaías diz assim: olha, quando você estiver no escuro onde não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e apoie-se sobre seu Deus. Que você nessa hora, nessa oração, possa se lançar nas mãos de Deus. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Oremos. Senhor, obrigado pela tua santa e bendita palavra. Eu quero te pedir agora sobre os meus amigos que compartilhem essa palavra, ó Deus, e muitas pessoas que estão vivendo agora na tristeza, na depressão, na angústia, alguns em estados até avançados. Ó Deus, mas como o salmista aqui nos ensina, o primeiro passo para a superação é o reconhecimento. É identificar, é saber que alguma coisa está errada e a gente procurar ajuda. Ajuda muitas vezes médica, terapêutica, pastoral. Mas, em segundo lugar, é essencial para superarmos esse problema tão grave que tem atingido a humanidade, principalmente pós-pandemia, que a gente se apegue a Deus. Que a gente faça como Paulo disse aos Filipenses, lançando a nossa ansiedade, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar os nossos corações. Aquele que está me ouvindo agora possa entregar a sua vida, o seu coração a Jesus. Possa se lançar aos teus braços. Eu tenho certeza que no momento certo, ele passará nesse vale sombrio, chegará do outro lado, fortalecido, ó Deus, na presença do Senhor, ó Deus, e contará as maravilhas que o Senhor tem feito em sua vida. Muito obrigado. Assim eu oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém.